A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta riqueza. Versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como ontem e anteontem. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 4. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia no campo, para junto de seu rebanho. Versículo 5. E disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido o vosso pai. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Versículo 8. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Versículo 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Versículo 12. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna para a terra da tua parentela. Versículo 14. Então respondeu Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Versículo 15. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro? Versículo 16. Por toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Versículo 18. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19.
E havendo Labão ido atosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 20. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. Versículo 21. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue a Jacó. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Versículo 23. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho, por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativa pela espada? Versículo 27. Porque fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa. Versículo 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Versículo 30. E agora, se queres ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Versículo 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Versículo 36. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó, e disse a Labão: qual é a minha transgressão?
Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Versículo 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Versículo 39. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, ou eu furtado de noite, da minha mão o requererias. Versículo 40. Estava eu assim. De dia me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado desta vez 10 vezes. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Jacó e Labão. Versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas, e estes filhos são meus. Este rebanho é meu, e o meu rebanho e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que elas deram à luz? Versículo 44. Agora vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Versículo 45. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna. Versículo 46. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Versículo 47. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Versículo 48. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. Versículo 49. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Versículo 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Versículo 51. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que te levantei entre mim e ti. Versículo 52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Versículo 54.
E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. Versículo 55. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.